aqui, a chegada aqui no Cruzeiro foi boa. Quando a gente saiu de lá para cá, foi até engraçado. Veio tanta gente, os vizinhos da gente, na mudança. Foi muito legal. Naquela época o Cruzeiro era assim, não tinha calçamento, não tinha asfalto, era tudo terra. Mas não era um lugar ruim de se viver, não. E não é até hoje. O início da ocupação do atual Cruzeiro deu-se em 1955, nas terras que formavam a Fazenda Bananal, área desapropriada para a construção de Brasília, a fim de abrigar os funcionários públicos federais que chegavam do Rio de Janeiro para trabalhar na nova capital. As primeiras construções, blocos de 10 casas geminadas, começaram a ser edificadas em 1958. Com a conclusão dessas moradias, chegaram os funcionários públicos federais transferidos. Os primeiros moradores do então SRE/S, Setor de Residências Econômicas Sul, não se acostumaram com essa sigla e outras denominações para o local foram surgindo. Primeiro chamaram de cemitério, depois o local passou a ser reconhecido como Bairro do Gavião. A mudança do nome para Cruzeiro partiu da própria comunidade. O batismo de Cruzeiro tinha então dois fundamentos lógicos. Primeiro, o bairro ficava próximo à cruz, estrategicamente colocada no eixo monumental, logo atrás do Memorial JK, onde foi celebrada a primeira missa de Brasília, em 3 de maio de 1957. Segundo, havia uma linha de ônibus de transportes coletivos de Brasília, a TCB, que fazia o trajeto do local da cruz até o Gavião. A partir daí, a região ficou conhecida pelo nome de Cruzeiro. O dia 30 de novembro de 1959 é a data oficial de fundação do Núcleo Urbano do Cruzeiro, oficializada pelo Decreto número 10.972, de 30 de dezembro de 1987, do governo José Aparecido de Oliveira. Na década de 1980, foi inaugurado um conjunto de edifícios que formaram o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro começou então originalmente com o que é só hoje o Cruzeiro Velho, setor apenas com as casas. Cerca de 8 anos depois surgiu um novo setor ao lado, Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul, que é onde ficam os blocos de 4 andares, e essa expansão ganhou um outro apelido também de Cruzeiro Novo. Na época o Brasil estava mudando o seu padrão monetário, o pessoal pegou o apelido pelo nome do dinheiro. Só então o Cruzeiro original ficou sendo o Cruzeiro Velho. Há 51 anos depois, o Cruzeiro é uma cidade que se constrói. Sua identidade se forma junto com seu povo, sua gente, e seus espaços geográficos estão em constante transformação. Estrategicamente posicionada a menos de 5 quilômetros do plano piloto, com uma área de 2,58 quilômetros quadrados e uma população de 40.392 habitantes, a cidade do Cruzeiro limita-se ao norte pelo eixo monumental e setor militar urbano, ao sul pelas áreas octogonais e Hospital das Forças Armadas, ao leste pelo setor sudoeste e a oeste pelo setor de Indústria e Abastecimento, o CIA, Ceasa e Rodoferroviária. O Cruzeiro é bastante ativo culturalmente. Podemos até dizer, sem exagero, que as primeiras manifestações culturais da nova capital nasceram no Cruzeiro, com a proposta de criar uma entidade que promovesse o congraçamento dos moradores do bairro. Dessa ideia, nasce em 1961 a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, a ARUC. A trajetória cultural do Cruzeiro confunde-se com a própria história da ARUC, que no contexto do DF é uma referência. A ARUC é a escola de samba mais antiga em atividade no Distrito Federal e a maior campeã do Carnaval de Brasília. Ela foi fundada em 21 de outubro de 1961 por um grupo de funcionários públicos que tinham sido transferidos do Rio de Janeiro para Brasília com a inauguração da nova capital
E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi fundar uma escola de samba. E é a escola hoje com maior representatividade e conhecida, inclusive, nacionalmente. O Aruc tem uma tradição de ser porta-voz da comunidade do Cruzeiro. Antes que de Brasília ter a sua representação política, quando nós não elegíamos governadores nem deputados distritais, a comunidade do Cruzeiro utilizava já a força, o prestígio da Aruc para que as suas reivindicações fossem encaminhadas aos governantes. Depois da representação política, nós continuamos exercendo uma série de atividades sociais, esportivas, comunitárias. Nós desenvolvemos vários projetos como escolinhas de esporte para crianças. Nós temos vários cursos de capacitação profissional para pessoas que trabalham no carnaval, né? E atividades culturais e esportivas. Hoje o Cruzeiro tem aí já mais de 50 anos, é um dos bairros mais antigos do Distrito Federal, com uma população não só de cariocas, mas moradores de várias partes do Brasil, inclusive os já nascidos em Brasília, que transformaram o Cruzeiro num dos bairros com maior potencial cultural da cidade. Temos a Aruc, que é sempre lembrada, mas vários grupos de teatro, de dança. O Cruzeiro tem realmente hoje uma característica da produção cultural dos seus moradores. Com o quarto melhor índice de desenvolvimento humano no DF, o Cruzeiro abriga inúmeras empresas. De fábricas de móveis, atacadistas de alimentos e abatedouro de frangos, as indústrias de pequeno e médio porte sustentam a economia e empregam os moradores. Um comércio forte, diversificado e estável, a feira permanente e o Cruzeiro Center juntos oferecem de comida típica a produtos industrializados diversos. A construção civil é importante fator de desenvolvimento na cidade. Chegar ou circular pela cidade não é problema. A rede de transporte público é diversificada. A educação e a cultura são levadas a sério no Cruzeiro. São mais de 10 escolas públicas e privadas atendendo aos estudantes nas diversas faixas etárias. Aos atletas são oferecidas várias quadras de esportes e vários campos de futebol, além do ginásio do Cruzeiro, que oferece várias modalidades esportivas e que promete revelar atletas para o Brasil e para o mundo. Festas típicas, bares, grupos de pagode, de teatro, feiras, são convites constantes aos moradores e visitantes a se integrarem ao rol de atividades existentes na cidade. Na religião, o Cruzeiro se destaca pelo número de templos e igrejas. Em vários estilos arquitetônicos, elas se espalham pelas quadras, revelando a fé e o sincretismo religioso ali existentes. Assim é o Cruzeiro, que desponta no cenário do DF como uma potência em habitação, desenvolvimento econômico, educacional, cultural e em qualidade de vida para seus moradores. Cidade sonhada e amada por seus habitantes, mesmo antes de nascida, ainda hoje recebe de braços e coração abertos quem precisa de um lar no Distrito Federal.